E aí, gente, mais uma vez, bem-vindo a este vídeo, onde vamos falar de medidas de tendência central, ou seja, medidas de posição, mas para dados simples. Por que dados simples? Então, quando estamos a falar de um tamanho de amostra reduzido. Quando os dados são de uma amostra um pouco mais grande, então a forma como a gente pode obter esses valores é um pouco diferente. São valores usados para analisar uma distribuição de dados. Vamos começar com a média. A média, como é que se calcula? Ela é representada por este símbolo x com um traço por cima. Ela diz que você tem que somar todos os valores que você tem . Você tem que somar todos os valores que você tem e dividir pelo número desses valores. Neste caso, olhando para este rolo que temos que somar o x1, x2, x3, x4. O que é x? É cada uma dessas observações. O x1 qual é? É o 0. O x2 é o 0. O x3 é o 0. O x4 é o 0. O x5 é o 0. O x20 é o... Então, é só pegar, dizer x, que é, ou melhor, a média é igual ao 0 mais 0 mais 0, até terminar os zeros. Começa 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 2 mais 2 mais 2 mais 3 mais 3 mais 4 mais 4. E divide por quanto? Esses valores, se for a contar, são 20. 1, 2, 3, 4 são 20. É só contar só. Quantos números são? São 20. Então vais encontrar a sua média. Neste caso, fazendo isto, nós vamos encontrar 0, sempre dá 0. Aqui dá 4, dá 6, dá 10, 16, mais 8, 24. Então significa que é igual a 24 dividido por 20. 24 dividido por 20, quanto é que dá? Dá 1,2. Então, a média é de 1,2. Mediana. Posso apagar isto para ter espaço da mediana. Mediana. O que é mediana? Mediana é o valor que fica no centro da distribuição. Quando você organiza os dados assim em rolo, ou seja, de ordem crescente ou decrescente, há um valor ou dois valores que ficam no meio. Mas a ideia é encontrar o valor que fica no meio. Por exemplo, se eu tenho esses dedos, aqui podemos perguntar qual é o valor que fica no meio. É este. Por quê? Porque esse lado tem 2 dedos e esse lado tem 2 dedos. Então o dedo do meio é este. Mas se eu fizer isto, qual é o dedo que fica no meio? É um bocadinho difícil, né? Porque tenho um, ficam 2, nada. Tenho dois, não fica nenhum dedo. Então, há uma representação aqui. Há um dedo que é metade deste que fica aqui. Então, é mediano. Então, significa que a mediana, quando o número de observações é par, não vai ser a mesma mediana quando o número de observações é ímpar. Como é que isto pode ser? Eu vou dar um exemplo diferente deste, que é para facilitar um bocadinho a percepção. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, qual é a mediana aqui? Temos quantas observações? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou fazer 6 dividido por 2. Significa que estou a calcular o elemento mediano. Chama-se elemento mediano, que você divide n por 2. Não sei se dá para ver. Vou usar outra tinta. Estou a dizer que estou a calcular o elemento mediano, que é igual ao n dividido por 2, que é o número de observações dividido por 2. Quantas observações tenho? Tenho 6 observações. Então vou dizer que é igual a 6 dividido por 2. Isto dá 3. O 3, o elemento mediano, não é o valor da mediana. Ele te diz em que posição você vai encontrar a mediana. Então significa que se o elemento mediano é igual a 3, a mediana vou encontrar próximo de 3. Mas não quer dizer que vou encontrar exatamente no 3 quando o n é par. Atenção, quando o n é par. Como é que isto vai acontecer? Quando o n é par, o valor da mediana é igual à média do x1 mais x2
dividido por 2. Ou seja, vai lá no meio, você vai encontrar dois valores que ficam no meio da distribuição. Então, faz a média desses dois. Por exemplo, aqui, ele diz que está perto da posição 3. Vamos lá contar 1, 2, 3 desse lado. 1, 2, 3. Significa que é esse valor. Vamos contar deste lado. 1, 2, 3. Já tem outro valor. E esses valores são vizinhos. Significa que são esses que ficam no meio. Então, calcula já a média disto. Significa que a mediana é igual a 2 mais 3 sobre 2. Será igual a 5 sobre 2, que é igual a 2,5. Significa que o valor na mediana encontra-se aqui. E o valor é 2,5. Quando n é ímpar, o que vai acontecer? Eu tenho essa minha distribuição. Quero saber qual é o valor que fica no meio? É simples. Quero a mediana. É só calcular o elemento mediano, que é n mais 1 dividido por 2. Vou encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Significa que tenho 7 observações. Vai ser 7 mais 1 dividido por 2 igual a 8 sobre 2 igual a 4. Este 4 não é a mediana, é o elemento mediano, ou seja, a posição da mediana. Significa que nesta distribuição a mediana fica na quarta posição. Então é só eu ir, a mediana vai ser igual ao x que está na quarta posição. Então vou contar 1, 2, 3, 4. Então significa que o valor que está na quarta posição é 2. Posso contar deste lado, 1, 2, 3, 4. O valor é o mesmo. Então vou encontrar mediana 2. Em suma, quando n é ímpar, só tem um único valor que fica no meio, ou seja, valor central. Mas quando a distribuição é par, o número de observações é par, encontramos dois valores centrais. Então, para encontrar o valor da mediana, tem que calcular a média dos dois. Soma do primeiro e o segundo para encontrar. Muito obrigado. Agora vamos ver a moda. Moda o quê? Moda nem tem fórmula para quando os dados estão assim. É só olhar o valor que está mais repetido. Qual é o valor que está mais repetido? O 4 está repetido 2 vezes. O 3 também. Ok. O 2 está repetido 3 vezes. E está mais repetido que esses. O 1 está repetido 4 vezes. Ele é que está a vencer. O 0 está repetido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oi! O 0 está a vencer a repetição de todo. Significa que a moda é igual a 0. Ou seja, o 0 é o mais repetido. E acabou. Depois daqui é só ver como calcular essas variáveis quando se trata de uma distribuição com dados agrupados numa tabela e com intervalo de classe. Para já é tudo muito simples. Atenção aqui, mediana. Nós temos que calcular o elemento mediano. Aqui temos que calcular o elemento mediano. Mas o elemento mediano, repito, não é o valor da mediana. Indica a posição. Por exemplo, nós calculamos e encontramos o 4. Ele diz que a mediana está na quarta posição. A quarta posição, posso marcar aqui. A quarta posição, vamos lá. Primeira posição temos 1, segunda temos 1, terceira temos 1, quarta posição temos 1. Podemos sair deste lado. Primeira posição, segunda posição, terceira, quarta posição, temos este valor. Então, este aqui é a mediana. Mas, quando o número é par, quando o n é par, estou a repetir isto, quando n é par, por exemplo, quando n é igual a 6, você já vai encontrar dois valores no meio. Um aqui, um aqui. Então tem que se pegar esses dois, somar e dividir por 2. Muito obrigado. Se teve dúvidas ou se ficou alguma dúvida, pode mandar-me nos comentários ou pode usar o meu WhatsApp e meu e-mail que deixei na descrição deste vídeo. Obrigado e veja o próximo vídeo ainda nas medidas de tendência central quando os dados estão distribuídos em intervalo de classe. Até já!